Programa Direto ao Ponto Entrevistas. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo lá no Pesqueiro São Brás, tá o Juscelino, tem música ao vivo aí domingo, né, Juscelino? Álvaro Assunção é a atração de domingo na domingueira lá no Pesqueiro São Brás. Muito bem. Gente, a nossa entrevista do dia hoje com o Italis está conosco mais uma vez aqui no programa. Hoje o tema da entrevista com o Italis França é: como você trata suas crianças interiores? É o tema o qual nós vamos abordar na nossa entrevista. Italis, um grande abraço, bem-vindo mais uma vez ao programa. Boa tarde a você. Boa tarde, Gamarra, e boa tarde a todos que já estão nos acompanhando aí. Italis, temos crianças dentro de nós? Muito bem, Gamarra, e a todos. Na verdade, eu gosto de trazer essa forma de enxergar as coisas, né? De crianças dentro de nós, para facilitar o entendimento, né? Nós mesmos, seres humanos, somos, pelo menos que temos uma estrutura mais estabelecida, mais estável, somos íntegros, inteiros, mente e corpo, tudo um só. Só que essa ideia de criança interior nos dá uma facilidade maior de compreender algumas coisas que a gente acaba fazendo conosco mesmos, né? Assim, crianças interiores, eu diria, até respondendo de uma forma diferente, sim, temos crianças interiores e a gente sente elas, cada uma delas. Muito bem, 12 horas e 44 minutos. E como é que fazemos para identificar como estamos nos tratando e por que isso é importante? Beleza, então assim, Gamarra, imagina o seguinte, eu já tenho falado aqui por várias e várias entrevistas sobre como a nossa mente aprende, né? Que a gente inicialmente não tem nada de informação, que a gente vai vivendo, vai recebendo essa informação do meio externo e que isso vai compondo a nossa identidade até que a gente continua vivendo, experienciando as coisas da nossa vida ao nosso redor. E cada uma dessas coisas novas, cada uma dessas experiências novas também vai compondo quem eu sou, quem eu acredito que eu sou e o que eu serei daqui para frente. Como é que a gente identifica a maneira como a gente está tratando essas crianças interiores? Primeiro que eu gostaria que todo mundo que está aqui já acompanhando entenda quem são essas crianças. Imagina o seguinte, imagina que você tem as suas memórias, certo? Isso de maneira bem simples assim. Pense numa coisa que você fez no seu passado, que aconteceu com você no seu passado e que não é legal para você. Como é que você se sente com relação a isso? O que acontece? Quando a gente traz uma memória como essa, a gente traz também anexada a ela uma emoção. Talvez raiva, talvez mágoa, talvez tristeza. E eu estou falando de emoções teoricamente negativas, né? Que nos fazem sofrer. Então, ela tem anexada essa emoção. Se ela tem anexada essa emoção a essa lembrança, muito provavelmente existe aí uma falta, algo que não foi dado para você naquela época, que você não teve naquela época, seja carinho, seja amor, seja entendimento, seja lá o que for, você não recebeu aquilo e por isso trouxe como consequência esse entendimento automatizado hoje, posto em prática hoje por meio da emoção. Então, como que a gente identifica como que a gente está tratando as nossas crianças interiores? Primeiro, se você tem sofrido muito, você está tratando essas crianças muito mal. Seja lá como for. Seja lá como for. A importância da gente saber disso, Gamarra, é o seguinte. Hoje nós somos, eu até fiz uma publicação que já não está mais no meu Instagram, porque some em 24 horas. Eu deixei ali no Stories e eu dou uma palestra que eu estou montando para uma escola que solicitou uma palestra sobre resiliência, né? Então, uma das frases que eu postei foi o seguinte, que nós somos, hoje, a nossa versão melhor. A melhor versão que existe de nós é a atual. A versão mais inteligente, a versão mais capaz, a versão realmente mais competente é a atual. Não importa, e com certeza nós seremos mais inteligentes, capazes e competentes no futuro. Isso é uma lei da vida, certo? Mas hoje nós somos a nossa versão mais inteligente. Você é hoje, independente dos seus problemas, independente do que aconteça, a sua versão mais inteligente. Isso quer dizer o quê? Que tudo o que você já passou de hoje para trás é possível ser resolvido por você mesmo, por você mesma. E isso é uma lógica
que nós utilizamos dentro do processo terapêutico e que possibilita a resolução. O que acontece? Pode ser que eu ainda não tenha alguma habilidade que eu precise ter para resolver, mas eu tenho o conhecimento que eu preciso dessa habilidade, logo, essa minha versão de hoje tem esse conhecimento e consegue adquirir essa habilidade. Então, quando eu percebo que hoje eu estou sofrendo, esse sofrimento ele já é consequência de algo que está acontecendo na minha vida. Isso não é novo. E eu escuto isso muitas e muitas vezes dentro da clínica. Eu tenho essa depressão desde 5 anos atrás, quando a minha mãe faleceu. Essas crises de ansiedade apareceram há 20 anos atrás, quando eu fui traída pelo meu marido. Então, assim, a gente tem uma explicação racional e ela vai até onde a nossa mente nos permite ir. Só que esse limite, ele nunca é o limite verdadeiro, é o limite que nós somos permitidos conhecer. Existe muito mais por trás disso. E o que existe por trás disso são essas crianças que eu estou chamando agora de crianças que não foram acolhidas, que não foram amadas, que não foram bem recebidas, que não receberam a atenção que precisavam na época, que não receberam a instrução que precisavam na época. Então, a importância de você tratar bem essas suas crianças interiores é você melhorar a sua vida atual. Porque não importa qual a sua crença sobre a mente humana, sobre como funciona o universo, mas cada um só consegue mesmo basear se é triste ou feliz baseado na própria experiência. E a própria experiência são essas vivências que a gente carrega no tempo, né? Então, como que a gente faz para identificar? Se você está sofrendo, existem crianças interiores aí em você que precisa de cuidado. É isso. É a medida do conhecimento. Se tá tudo ok, 100% ok, que bom, excelente. Continue assim, continue melhorando, continue se evoluindo, crescendo. Mas se não, se tem alguma coisa errada que vem se repetindo, existe crianças, versões suas que precisam de atenção. Legal, 12h50, o nosso tema hoje, recapitulando para você, como você trata as suas crianças interiores. Dito isso, Ítales, o que podemos fazer para cuidar melhor dessas crianças então, já que ela existe dentro de nós? Muito bem, Gamarra, é o seguinte, esse na verdade é o grande X da questão, na verdade é o que realmente importa. Só que, entendam, sem você perceber e reconhecer que existe essa necessidade, nem o empenho para resolver isso também vai existir. Então, como é que você faz para começar a tratar melhor essas suas crianças interiores? A primeira coisa, você precisa identificar como ela se sente. E entenda, pessoal, parece uma conversa meio de louco, né? Despersonalizar, trabalhar crianças como se não fosse você mesmo, mas é somente olhar para si mesmo. Legal. É somente olhar para si mesmo com um olhar diferente. Com um olhar como se você olhasse realmente para uma criança. E a proposta é a seguinte. Se lembre de um fato do seu passado que desagradou você, que não foi legal. Se lembre mais ou menos quantos anos você tinha. Coloque essa sua versão mais jovem na sua frente. Você sabe o que você estava pensando na época, você sabe o que você estava sentindo na época. Aproveitar aqui, fazer um pause, dar um oi pro pessoal que está mandando comentários aqui no Instagram. A Elke, aliás, que foi uma das pessoas que colaboraram, né, que permitiu que eu filmasse o atendimento dela e que hoje está ajudando muitas outras pessoas, né? E, então, assim, voltando aqui, coloca essa sua versão na sua frente. Você sabe o que você estava pensando na época, sentindo na época, o que você precisava na época de outras pessoas que talvez você não recebeu. Então agora é o momento de você dar isso para essa sua versão, para si mesmo. E é por isso a ideia de que sempre você é o responsável pela sua própria melhora. Você é sempre responsável por se cuidar. Entende? Porque é nesse momento onde você, a sua melhor versão, a versão mais evoluída, mais inteligente e capaz, vai acolher e dar para si mesmo, só que olhando para si mesmo como aquela criança,
o amor que você nunca teve, o cuidado que você nunca teve, a presença que você nunca teve. E alguém aí, por exemplo, já se sentiu envergonhado de alguma coisa que fez no passado? Se sentiu culpado? O que acontece? Na maioria dos casos, para não dizer 100% das vezes, é você mesmo julgando essa criança, certo? Imagina a seguinte situação: uma criança de 6 anos de idade está ali brincando com os amiguinhos, vai no mercado e rouba um house. Depois, mais pra frente, talvez até no mesmo momento, ele já entenda que seja errado, mas estava na brincadeira, e a partir daí, apesar disso, apesar de entender, a pessoa começa a alimentar dentro de si uma culpa e um julgamento, uma punição tão grande, que traz hoje consequências muito ruins para a vida dela. Então ela precisa perdoar essa criança, ela mesma, certo? Mas vamos entender aqui, né? Perdoar essa criança com 6 anos de idade, entender, falar para si mesmo: eu entendo, você era só uma criança, tá tudo bem, não tem mais problema, eu aceito você mesmo assim, eu entendo o que você fez, eu sabia que era brincadeira, você não é um ladrão, você não é uma pessoa ruim, entende? Permitir-se dar esse amor, essa atenção, porque se você não fizer isso, você vai passar a vida inteira ou sofrendo sem saber o porquê, ou colocando nas outras pessoas uma culpa, um julgamento que elas não estão fazendo. Ou aqui, E aí, Bruna, tudo bem? Alguma pessoa não já teve a sensação de chegar num lugar e está sendo julgado pelos outros, sendo que os outros não estão fazendo nada, só estão olhando para ela. O que acontece nesse momento? O julgamento é interno. O julgamento é dela para com ela mesma. Então, quando eu digo para que você cuide das suas crianças interiores, é para que você se dê o amor que você cobra das outras pessoas. Certo? Eu vou fazer uma pausa aqui para poder dar uma lida nos comentários que estão por aqui, né? Tá, eu vou aproveitar então. Vai lá, pode ir. Para poder destacar uma mensagem aqui do WhatsApp. Gamarra, eu ouvi isso do meu médico, sou ansiosa, faço tratamento para isso. Ele me disse exatamente isso que o Ítales está falando, exatamente tratar a criança que existe dentro de mim. Exatamente. Ela não sei se é ainda, ou pelo menos era ansiosa. Se não tratou, provavelmente né? Pois é. E o que acontece? Até aqui, mandar um abraço novamente para Ramona, que está presente aqui também, a Dani, a Mari, e que comentou aqui: nossa, agora eu entendo algumas culpas que eu carrego até hoje. Carlinhos, um abraço, meu amigo. E essa culpa muitas vezes a pessoa carrega por muito tempo, né? Pela vida inteira, né? Imagina que se você não for capaz hoje de se olhar com carinho, realmente, para você mesmo, para o você daquele momento, para o você daquela época, entende? Pessoal, pode parecer um pouco de passar a mão na cabeça para fazer de conta que a gente não faz nada de errado, mas isso é uma verdade que eu observo na experiência e na minha vida, na clínica, na parte profissional, comigo e com outras pessoas. A gente sempre faz o melhor que consegue. Sempre faz o melhor que consegue. Se você sabe que algo é errado, e você mesmo assim fez, existiu dentro de você uma limitação, existiu dentro de você alguma coisa que te impulsionou a fazer aquilo, entende? Então é necessário tratar isso antes para que você escolha diferente. Então hoje, imagina que hoje você olhe para trás e veja que você fez algo que era errado, que você percebeu que, putz, eu sabia que não podia fazer, mas mesmo assim você fez e por isso você se culpa. O que você tem que entender? Que naquela época você não tinha algo que você tem hoje. Talvez você não tinha o peso do erro ainda, para você entender o quanto que aquilo de verdade era errado.
Talvez você ainda não tinha aprendido alguma coisa que você aprendeu de lá para cá. Então é necessário você se permitir utilizar a sua inteligência de hoje para olhar com carinho, de verdade, tranquilidade para você mesmo. Quantas de vocês aí já não pensaram com rispidez sobre si mesmo? Mas você é um burro, você é um incompetente, você não faz nada de certo, você faz tudo errado, entende? Muitas vezes a gente usa esse tom mais áspero contra nós mesmos e a gente não entende que o nosso eu daquela época, ele precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa de carinho, e somos nós que vamos dar isso para ele. Nós. Se todo mundo der atenção para você, carinho, cuidado e amor, mas se você não der, vai ser completamente inútil para você. Claro, vai te fazer bem. Não estou falando para que você não dê carinho para as outras pessoas e não estou falando para as outras pessoas pararem de dar atenção para você, mas que não é relevante. Tanto que a gente observa que quando você está bem consigo mesmo, é bom a gente ter pessoas que gostam de nós ao nosso redor, mas se não tiver também, tanto faz, entende? Porque nós entendemos a nós mesmos. E você precisa ser a pessoa que vai sempre, incondicionalmente, se dar o apoio. Não é ser conivente com o erro, não é falar assim, errei, que bom, nossa, como é legal errar. Não, errei, foi aqui que eu errei, e o que eu preciso fazer para corrigir isso é assim, e você vai e corrige. Se não está conseguindo, busque ajuda, se não, entende? Mas o problema não é errar. O problema é você achar que continuar sofrendo pelo erro é a única forma de mudar, e não é. Não é. Ok? E vamos lá. Aqui alguns comentários no Instagram. Palmas, Carlinhos. Eu sofria com essa situação, depois da hipnose tudo se resolveu. Cara, fico muito feliz por você, meu amigo. Estou aqui sempre que precisar. Ramona, da infância certos medos podem se arrastar para a vida adulta? Com certeza, é isso que acontece, Ramona. Desde a barriga da mãe, medo da mãe? Sim, exatamente. Já atendi pessoas que situações iniciais foram com 3 meses de gestação, quando o pai falava que não queria um menino, mas queria uma menina. Então a pessoa trouxe, não foi só isso que cagou com a vida da pessoa, né? Mas trouxe essa experiência. Já atendi pessoas que trouxeram um medo da morte porque ao nascer, ali na hora da morte, ali na hora do parto, quase morreu com um cordão umbilical enrolado no pescoço, e passou da hora e teve que fazer uma cirurgia de emergência, entende? Sim, já existem pesquisas que provam isso. A partir do 3º mês de gestação, pelo menos, eu digo pelo menos porque vai saber antes, onde o nosso sistema nervoso central já começa a ser formado, toda a emoção da mãe, ela é passada pelo bebê. O bebê é alimentado pela mãe, não só por alimento físico, mas pelo alimento emocional. Então, sim, vai influenciar, ok? Isso não vai ser taxativo pro resto da sua vida se você resolver mudar isso depois. É possível se você transformar, pegar a inteligência do adulto e olhar com novos olhos para aquela experiência que foi vivida por um ser limitado na época, certo? Porque entendam, você hoje é mais inteligente que a sua versão, qualquer outra do passado, mas você hoje também é limitado. É limitado à sua experiência passada. Talvez alguma coisa que você precise fazer, você ainda vai aprender. Você ainda vai precisar errar alguma coisa para poder aprender. Entende? Então é sempre importante a gente entender essa relação. Muito bem, 13h02. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Sebastião, escrivão de Polícia Civil, tá ouvindo a gente aí. Um abraço, viu, Sebastião? Um grande abraço a você. Tem uma pergunta aqui do WhatsApp também. Italis, eu sou uma pessoa adulta e muito feliz. Quer dizer que eu fui uma criança que teve muito carinho e amor? Essa felicidade é consequência? Ela está perguntando. Muito provavelmente. Não estou dizendo que crianças que sofrem, que choram, que passam por momentos tristes não serão adultos felizes. Mas o que acontece é o seguinte: se você hoje se considera uma pessoa feliz, que você está de bem consigo mesmo, que você se sente amado, valorizado,
bem com o seu corpo, bem com a sua vida, bem com aquilo que você tem, com aquilo que você pode conquistar, isso foi construído há muito tempo atrás. Entende? A nossa mente é muito complexa e ela tira esse aprendizado de diversas situações. Então, muito provavelmente, você teve o que foi necessário para você hoje ser assim. Excelente. Muito bom. Mas é muito importante também aqui entender que não existe perfeição na criação de filhos, né? A gente vai errando e vai aprendendo. Os pais que se tranquilizem. Saibam que o que você tem que saber é se você está dando o seu melhor. Ok? Uma hora ou outra você vai errar. Eu já atendi diversas pessoas que tinham conflitos com pais e mães, e na verdade é impossível não ter, mas que a questão gerada era pela dificuldade de expressão do pai ou da mãe do cuidado, certo? Então era assim, era o pai bruto, rígido, que cobrava, que trouxe um sentimento de fraqueza e incapacidade. Mas por quê? Porque o pai era incompetente no sentido de que ele não tinha capacidade de expressar de uma maneira diferente. Aquilo trouxe um sofrimento, mas também trouxe uma força, trouxe um aprendizado. Você só precisa se conciliar com aquele entendimento. Então, faça o melhor que você puder com a certeza de que você está dando o seu melhor. Se você identificar que você não está conseguindo fazer o que você gostaria de fazer, procure ajuda para você também, né? Mas, sim, agora voltando na pergunta, se você se sente muito bem assim, com certeza você teve o que precisou. É isso aí. 13 horas e 4 minutos, 1h04, portanto tá aí o nosso tema abordado na entrevista de hoje. E mais uma vez, como sempre, o objetivo é esclarecer dúvidas, como surgiu algumas aqui, e que as pessoas possam participar cada vez mais das nossas entrevistas, né, Italis? Com certeza, Gamarra. Até porque, reforçando, é sempre esse o meu e o nosso objetivo aqui. É levar algo que muitas vezes pode ser complexo para quem não conhece, de uma maneira simples e para que cada um perceba que é possível resolver desde que você entenda que a responsabilidade é sua. Ok? Essas crianças que existem dentro de você, é você que é o responsável por elas, por cada uma delas. Você já é adulto, e mesmo que você não é adulto, eu gosto de... que assim, eu só atendo adultos, em casos esporádicos, um ou outro adolescente, dependendo da situação. Mas mesmo para os adolescentes, eu sempre gosto de reforçar para eles que, independente da idade que ele tenha, a idade que ele tem hoje é suficiente para resolver o que ele já viveu daqui para trás. Entende? Os problemas que ele teve daqui para trás, ele, na versão de hoje, consegue resolver. Talvez ele não consiga resolver... Talvez alguém de 16 não resolva o problema do de 20. Porque ele ainda não chegou lá. Mas o de 21 resolve do de 20. Entende? O do 16 resolve do de 16, 15, 14, 1 ano de idade. Entende? Ele já tem essa capacidade, pelo que ele já viveu. E é isso que é o mais importante. Entender que a responsabilidade é nossa e que é somente assim que a gente consegue resolver. Isso aí. Tá certo, então, próxima quinta, quem estará conosco aqui é a Aline, e aí você volta na semana seguinte, né? Exatamente. Então, um grande abraço, obrigado mais uma vez pela vinda e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, Gamarra, e obrigado a todos aqui que acompanharam e participaram. 13 horas e 6 minutos, eu faço